Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 5 de junho de 2025. Pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal. O gráfico semanal, a princípio, não mudou muita coisa, tá, pessoal? Então, não temos o que muito tá falando aqui. Aparentemente, ele está vindo fazer um novo toque nas médias, na média rápida, né, forçando para baixo. Vamos ver como ele se desenvolve no restante da semana aí, tá bom, pessoal? O diário, olha o que o diário fez, né? Ó, a gente tinha comentado ontem de uma possibilidade de uma pequena retração para cima, certo? A gente imaginava até que ele poderia desenvolver um pouquinho mais para cima, tudo. Mas ó, o que se observa? Ele tentou fazer um movimento para cima, mas ele parou exatamente aqui, ó. Exatamente nesse ponto. Ele não conseguiu romper esse esse ponto anterior aqui, esse topinho do candle 103, né, do dia 2/6. Então ali ele mudou o comportamento, né? Então tudo indicava que daria compras, que o dia seria comprador, porém ali ele rejeitou e deixou, né, um candle de bastante pavio para cima, mostrando bastante força vendedora, e o preço fechou, né, abaixo das médias rápidas aqui, o que pode demonstrar que talvez ele queira fazer uma continuidade para baixo, tá, pessoal? Uma continuidade para baixo. Então, se a gente fizer uma projeção do diário, tá? É bastante coisa, mas se a gente fizer uma projeção do diário, entendendo que ele fez essa perna para baixo e ele fez essa correção aqui, ó, a gente vai abrir alvo de 100% praticamente na base aqui, ó, tá? Ali bem pertinho do fundo, ó. Se a gente observar o 100%, ele vai dar quase que nesse candle 85, ó. Nesse outro fundo já. Então, se de fato o índice vier buscar esse fundo aqui, ele vai estar quebrando essa estrutura de alta, né? Porque no macro a gente tem uma alta, mas aí ele vai estar mudando o comportamento, onde ó, ele deixa praticamente um topo duplo aqui, aí ele faz um movimento para baixo corretivo, e quando ele vem para fazer um novo teste de topo, ele falha no meio do caminho, e agora pode virar o comportamento e vir violar esse fundo. Aí a partir do momento que ele violar o fundo, né, ele vai estar fazendo um pivô para baixo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele faz a correção e aí ele vem violando, fazendo um pivô para baixo, certo? Então, ao romper esse fundinho aqui, ó, ele vai estar fazendo um micro pivô. E quando ele romper o maior ali, aí quando ele romper esse maior aqui, né, ele vai estar confirmando essa quebra de estrutura aqui e pode acelerar bastante para baixo. E aí, de repente buscar umas até retrações maiores, né? Aí no caso ele pode buscar essa retração do semanal aqui, ó, que a gente poderia marcar aqui, ó. Deixar aqui em outra cor para vocês observarem, ó. Então ele poderia buscar, né? No 100% bate exatamente no 38,2. E aí tem topinho anterior, tal, pode se segurar ali, certo? Mas aí no diário ele começa a mudar a estrutura, começa a ficar, né? Começa a querer virar para as vendas, tá bom?
Vamos ver os 60 minutos, como é que ficou, pessoal? Vou tirar um pouquinho dessas marcações agora, para que a gente tenha uma visibilidade um pouco melhor. Ó, os 60 minutos, olha lá o que ele fez. Ó. Ele fez um movimento descendente, certo? Quis entregar um movimento de correção, um movimento, né, para passar para cima desse topo e de repente buscar as retrações maiores, porém ele falhou, ele se segurou por ali. Então, a partir do momento que ele se segura por ali, ó, ele vem dar continuidade nesse movimento de queda, certo? Então, o que que eu espero? Ó? Ele fez esse movimento, fez esse outro movimento. Agora, então, ó, eu espero que ele tem duas possibilidades. Ou ele vai se segurar aqui agora para poder fazer um topo maior que o anterior e aí de repente se desenvolver a ponto de entregar um movimento maior para cima, certo? Então seria essa projeção aqui, ó, do fundo até o topo, se segurar aqui e aí buscar esse topinho aqui, ó, esse topinho aqui, tá? Passando dessa região, aí ele ganha alvo para buscar o topo histórico, né? Porque ele 161.8 desse movimento dá exatamente no topo histórico. Incrível, né? O Fibonacci é muito bacana. Se a gente olhar aqui por um outro ângulo, aqui, ó, só para vocês entenderem o que aconteceu ontem, ó, se a gente pegar desse topo aqui e puxar uma retração oposta até o fundo, a gente vai ver que o preço segurou no 76.4, que é o último nível de retração ali, tá? Então, se de fato ele se segurar por aqui e conseguir ter força para vir romper o topo de ontem, aí ele ganha aquela projeção para buscar aqueles topos maiores ali de acordo com a projeção que a gente fez, tá bom? Agora, pode acontecer o quê? Ele se desenvolver até que nessa região da média de 200 ou a média de 72 períodos, e aí se segurar por aqui, e aí de fato vir quebrando a estrutura para baixo, e aí, quem sabe, mudando totalmente o comportamento e dando continuidade aqui nas quedas, tá? E aí vim buscar esse fundo aqui, tá? Então são essas duas possibilidades que eu vejo. Ou ele vai tentar buscar esse topo de novo, obviamente que não vai ser aquele movimento reto que eu coloquei para vocês, vai ter briga, ele pode parar nas retrações opostas e depois fazendo um zigue-zague para cima, certo? Mas é o que eu estou vendo para hoje, tá ok, pessoal? Agora vamos ali para o 15 minutos, para a gente poder observar o que pode estar acontecendo no 15, ó. O 15 é bem parecido, né, com o 60. Se a gente olhar mais de longe assim, ó, o 15 veio fazendo um movimento ascendente, fazendo micro pivôs para cima, e aí nesse último aqui ele falhou, né? Ele armou aqui uma correção na média, ele veio tentar violar e ele deixou um sinal muito bonito de venda para ontem, né? Eu não sei se vocês conseguiram aproveitar essa venda aqui, ó, mas olha que sinal bonito que ele deixou aqui, certo? E aí daqui ele derreteu, né? Ele foi para baixo com força, ó. Ele simplesmente daqui partiu para baixo e foi, ó. Até o fundo, ó, ele fez 1.845 pontos. Ponto demais, né, pessoal? Então, para quem conseguiu pegar essa perna aqui, parabéns, certo? Muitas pessoas acabaram saindo até antes, quem conseguiu pegar, de repente, o topo ali, porque esperava-se que de repente ele parasse nas retrações opostas, aqui no 50%, ou até 38%, porque tinha esse topinho aqui, né, anterior. Depois 50, 618, ele foi quebrando todos os níveis e se segurou no 76.4. Agora, ó, é aquilo. Ou ele vai, aqui, ó, construir esse micro pivô e confirmar, tentando fazer um rompimento para cima, e aí vai desenvolvendo movimentos ascendentes, até possivelmente buscar o topo, certo? Ou, de fato, ele se segura por aqui, ou nessa região aqui de 50%, e aí volta a tentar cair, certo? E aí buscar o fundo. Então, é essa visão que eu tenho para hoje, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu curtir. Bons trades. Ah,
Obviamente, se lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã.